Fala galera, aqui é o Bauer, trazendo um vídeo aí é, que me perguntam bastante sobre o Halftone do DTF. Quem já me conhece sabe que a gente vem falando de fotolito, retícula, definição, já fiz vídeos de arte, mas hoje eu achei e senti a necessidade de fazer um vídeo sobre Halftone, que não é nenhum bicho de sete cabeças, é um Halftone para DTF, e eu tento nesse vídeo aqui explicar de uma maneira simples, com um processo rápido, para a gente eliminar a cor de fundo e a gente também poder usar o Halftone para o DTF. Beleza, pessoal? Quem puder já deixar um like e se inscrever no canal aí, agradeço demais. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o Halftone, né? O Halftone a gente pega um pouquinho emprestado ali do processo de serigrafia, onde a gente usa pontos, né, para fazer uma cor sobre outra, tipo tom, meio tom, né, luz e sombra. Então, esse aqui, por exemplo, é um processo feito na serigrafia, né? Então, a gente tem aqui pontos, né? Retícula sobre, né? Retícula de uma cor, em cima a gente vai colocar uma retícula de outra cor e a gente vai criando os tons, né? Mais escuro. Então, só que tem várias retículas, né? Vários halftones, só que aqui é uma para cada cor, né? Seria, cada cor aqui seria uma tela na serigrafia. Então a gente tenta pegar mais ou menos essa ideia, que é da serigrafia, offset também, né? Pode ser feita na chromia também, mas a ideia é interessante para o DTF porque a gente elimina cores, né? Deixa a estampa mais leve e tendo um acabamento mais, né, um toque mais suave na peça. A gente tenta trazer isso para o DTF. Tá? Quando o halftone ele vai funcionar no DTF, quando a gente tiver a transição de cores para o fundo de peça. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou só fazer um exemplo rápido aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para RGB. Então eu tenho aqui, o vermelho seria o meu desenho da estampa, né? E aqui seria a cor do tecido, né? Deixa eu mudar aqui, ó. O tecido é preto. Então, nessa transição do seu desenho para o fundo de peça que a gente aplica o halftone. Aqui não tem necessidade, né? A gente entende que o halftone, quando a gente faz a reticulação, a gente perde um pouco os detalhes da imagem, né? A gente perdeu bastante, ó. Tem muitos detalhes que a gente perde, né? Mas no caso da serigrafia, teria um outro jeito de fazer se não fosse reticulando. Tá? Mas no DTF, a gente só precisaria mesmo do halftone nessa transição da sua arte para o fundo de peça. Caso contrário, não há necessidade, só vai estar estragando a imagem, a não ser que você queira um efeito mais suave, né, com menos tinta e tal, mas sempre prejudicando aí a definição da imagem. Então, isso é o halftone para o DTF. Ele vem solucionar esse problema aqui, de transição. Porque se ele não fizer essa transição, o que acontece? Diferente da serigrafia, de outros processos, a gente precisa ter a base branca. Tá? Então a gente precisa entender que o branco, ele além de dar sustentação e vivacidade das cores, o DTF, o branco também é responsável pela elasticidade. Tá? A poliamida, a função dela é fixar na trama do tecido e o branco dá elasticidade. Eu posso até fazer um DTF sem branco, tá? Vou conseguir transferir para minha peça, mas esse DTF, quando eu for esticar ou na lavagem, não vai ter a mesma durabilidade do que um DTF com base branca, porque o branco é responsável pela elasticidade na peça. Tá? É um dos principais, ele é o principal para fazer isso. Tá? Então, beleza, entendemos o que é halftone, como funciona, né? E a gente precisa dessa base branca para dar essa elasticidade. E
Por isso, a gente não pode ter meio tom, a gente não pode ter pontos transparentes, a gente não pode ter essa transparência aqui, porque uma hora ou outra, dentro desse degradê, em um nível, ele vai ficar mais esbranquiçado do que realmente deveria ficar, porque está entrando o branco aqui, tá bom? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem no DTF. Bom, explicando mais ou menos por cima aqui, tá, pessoal? O que seria e qual é a função do halftone dentro do DTF. Pode aplicar mais branco, mais carga, menos carga de branco. Isso eu vou falar mais para frente também, tá? Então, a técnica que eu vou explicar agora é uma técnica muito simples, não exige muito conhecimento. Com prática você aperfeiçoa isso e é necessário que você faça testes também, né, dentro da impressora que você tem, seja adaptada a uma industrial, né? E o básico de tudo é que esteja tudo alinhado na sua impressão, né? Que a cabeça do branco esteja realmente bem alinhada com a cabeça do colorido, para que os pontos, né, do branco caiam exatamente onde tem que cair, não caiam fora, né? Para não ter um efeito indesejado do halftone. Beleza, pessoal? Então eu vou pegar uma imagem aqui de exemplo, que eu já separei. Deixa eu ver o que a gente pode pegar aqui. Eu tenho essa imagem aqui do Stranger Things e a gente vai preparar ela para halftone, tá? Ela não tem uma resolução muito boa, mas o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para a gente mexer uma imagem, seja para DTF, para serigrafia? A primeira coisa que você tem que definir na imagem é o tamanho que você quer dela, né? Aqui eu vou forçar aqui os 300 dpi e vou fazer tipo uma 4, um pouquinho maior que uma 4, tá? Então isso já está definido, que ele vai ficar 21 por 31. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Feito isso, você pode ter total liberdade para fazer uns ajustes da imagem. Você pode aumentar um pouquinho mais de brilho, né, um pouco mais de saturação, nitidez. Você pode vir aqui em saturação e aumentar mais as cores, né, deixar as cores mais vivas. Isso é um tratamento da imagem. Então, a primeira coisa, você define o tamanho. É esse tamanho que eu quero trabalhar, beleza? Depois você faz o tratamento da imagem. Quem tem um conhecimento mais aprofundado do Photoshop, vai usar a câmera RAW, vai usar outros artifícios para calibrar e deixar a imagem do jeito que achar melhor, tá? Então a gente tem esses dois passos. Primeiro, tamanho. Segundo, tratamento da imagem. E aí, feito isso, agora a gente vai fazer o nosso halftone. O halftone que eu vou explicar aqui para vocês é algo muito simples. Qualquer um pode fazer, independente aí do nível de experiência. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível aqui, passo a passo. Eu vou fazer outros exemplos também. No final do vídeo eu vou mostrar uma outra forma de você fazer, uma forma mais artística de você fazer o halftone, tá? Aqui eu já estou usando o Photoshop. Qualquer Photoshop, qualquer versão vai fazer isso que eu vou mostrar, tá? Então, inicialmente aqui eu tenho o layer, onde está o desenho, tá? E eu trabalho da seguinte maneira: eu vou criar dois layers. O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Peguei o layer que é da arte, arrastei para esse sinal de mais e ele fez uma cópia do layer, tá? E eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Porque eu quero manter o original. Então, eu vou pôr aqui original e vou no de cima escrever o halftone. É sempre interessante manter o arquivo original, porque você pode pegar algumas coisas do original que não ficaram boas no halftone e você aproveita. Ou o halftone não ficou legal, você não precisa voltar tudo o que você fez e você volta pelo original, tá? Não sei se eu me expliquei muito bem, mas eu acho que vai ficar claro no decorrer do vídeo. Bom, feito isso, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse em cima do layer halftone, layer ou camadas, vai depender do seu Photoshop. No meu caso aqui, o Photoshop está todo em inglês, todo o meu sistema é em inglês, mas layers é a camada, canais. Vamos trabalhar com as camadas, com os layers. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do que eu criei halftone, tá? E eu vou duplicar essa camada, duplicar camada ou duplicar layer,
Ele vai abrir uma tela aqui para mim. E onde está documento, eu vou escolher novo. Tá? Não preciso nomear nem nada. Vou dar um OK. O que ele fez? Ele criou uma cópia. Né? Aqui vocês podem ver que ele está num zoom diferente, mas é o mesmo arquivo. Tá? Então ele só fez uma cópia. Feito isso, eu vou transformar essa imagem em tons de cinza, ou grayscale. Então como é que eu faço isso? Eu vou em imagem, modo, tons de cinza, ou grayscale. Ok? Até aqui entendido? Então, só para revisar. Dupliquei minha camada, nomeei a camada e dupliquei essa camada selecionando um novo documento. E aí ele criou um novo documento aqui para mim. Criou esse novo documento, vou lá em imagem, modo, tons de cinza. Tudo certo até aqui? Beleza, né? Acho que não tem problema aqui. Eu vou trabalhar com níveis aqui, tá? Por quê? Alguns detalhes aqui, de meio tom, por exemplo, não vão ser bem aceitos no DTF, não vão ser bem reproduzidos no DTF. E eu preciso sustentar mais as cores. Então eu vou dar mais carga de tinta, vamos falar assim, mais sustentação para a vivacidade das cores, onde tem áreas brancas, né, aqui e aqui, e menos nessas penumbras aqui, tá? Porque é o que o DTF vai ter dificuldade para reproduzir. Existem duas maneiras, eu posso simplesmente apertar Ctrl L, Ctrl L de lápis, e vai abrir essa telinha aqui, ou eu posso vir aqui e nessa bolinha cortada no meio aqui e apertar níveis. Tá? Eu posso trabalhar por aqui. São dois processos diferentes que resultam a mesma coisa, porque se você clicar, deixa eu voltar aqui, por que existem essas duas maneiras? Tá? Command Ctrl L ou Command L, se você estiver usando PC ou Mac, Command, né? O Ctrl, você vai ajustar aqui do jeito que você achar melhor, vai dar OK e ele vai salvar. E aí, para você voltar como estava antes, o Ctrl Z vai ter que vir no histórico. Mas se você fizer por aqui, os níveis, e ajustar por aqui, a camada níveis, o que você fez está aqui. Se você não quiser mais, você joga fora. Então são duas maneiras, você define o que fica melhor para trabalhar. Só estou aqui demonstrando que existe essa possibilidade de você deixar aqui os níveis, né, como uma camada editável ou simplesmente editar em cima da sua arte. Tá? Vamos fazer da maneira mais fácil. Ó, Ctrl L. E o objetivo aqui, como eu falei no começo, é dar sustentabilidade, né? Dar mais vivacidade para as cores e tirar um pouco dessa penumbra que o DTF não vai conseguir reproduzir. Então, tá vendo? Eu dando mais base para as cores e escondendo um pouco mais a penumbra. Seria mais ou menos esse resultado que eu quero. Tá? Então, você vê que não tem tanto meio tom aqui, né? Não tem tão tons cinzas praticamente, né? Estou eliminando isso, esses pequenos detalhes. Esse ajuste vai de imagem para imagem. Tá? Com treino, pega uma imagem, faz uma, faz outra e tal. Você vai educando o seu olho para saber qual que é o resultado que fica melhor. Se você vai tirar mais, tirar menos. Mas nesse exemplo aqui, vamos fazer dessa maneira. Eu vou dar um OK. Tá? Então, deu OK. Então, eu trabalhei com os níveis, né? Deu OK. E agora eu vou de novo aqui em imagem, modo. Agora a gente vai fazer a reticulação. Bitmap. Vou dar um OK. E aqui é a DPI de saída. Está com 300, vamos ter 300 também. Quanto mais alto essa saída, mais definição vai ter o seu ponto. Tá? Mas para isso, inicialmente eu indico que você já comece com a imagem com uma resolução maior, tipo 600 dpi, tá? Para você acompanhar a saída 600 dpi também. No caso aqui, estamos trabalhando com 300 dpi, vamos dar saída em 300 dpi também, usando o modo Half Tone Screen. Ele vai abrir uma outra tela, que ele vai pedir a frequência, quantos LPI seria, né? E o ângulo. Tá? Eu recomendo para o DTF de 30 a 45 LPI. Tá? Vai depender muito do tamanho da sua imagem e vai depender muito
né, dos detalhes que a imagem tem. Quanto menor o número aqui, maior o ponto, e mais detalhes ele vai roubar da sua imagem. Quanto menor o número, mais definição vai ter, menos ele vai roubar da sua imagem, consequentemente a imagem vai ficar pesada ainda, porque ele vai tirar pouca coisa, né, da imagem. Ele vai ter um ponto menor. Tá? Então eu recomendo de 30 a 45 LPI. Vamos usar aqui no caso, vamos usar 32 LPI. E a angulação que eu achei boa para mim, no meu equipamento de DTF, é 23,5 a 23. Tá? E o ponto redondo. Então, como eu falei, pessoal, isso é teste. Tá? Você pode ter uma adaptada aí, você pode ter uma industrial, 5 cabeças, 4 cabeças, sei lá. Então, isso é teste. Tá? Então, para mim, está funcionando dessa maneira aqui. Eu vou dar um OK. Então, ele fez já o halftone para mim, como eu falei. Né? Como ele está com 300 dpi, você vê que o ponto não tem aquela definição, não é um ponto redondinho, né? É um ponto bem deformado. Tá? Isso vai depender também da capacidade do seu computador, porque um arquivo 600 dpi vai ficar mais pesado. Tá? Mas ele já fez o halftone aqui para mim. Já fez o que eu queria. Tá? Vamos voltar aqui na imagem. Ela está com fundo preto, né? E a gente vai usar, no caso aqui, uma peça preta, né? Uma camiseta preta. Então eu não quero usar o preto, eu quero que o preto seja da peça, mas eu quero manter os coloridos aí. Eu quero fazer o halftone nesse processo. Muito bem, então a gente vai voltar aqui para o arquivo que a gente fez, criou o halftone. Vamos selecionar tudo com Ctrl A. Você vê que ele fez uma seleção toda da área. Ctrl C para copiar. E vou voltar no nosso arquivo original. No nosso arquivo original, a gente tem esse ícone aqui de máscara. Tá? Então, a gente tem aqui cadeadinho, efeitos, máscara. A gente vai clicar nele. Então ele criou o quê? Você vê uma segunda telinha do lado. Aqui, tá? Como é que a gente faz para acessar essa segunda telinha? A gente vai apertar o Alt. Tá? E aí a gente vai estar editando essa segunda telinha. A gente copiou esse aqui. Vamos colar aqui. O que ele vai criar aqui para a gente? Ele vai criar uma máscara. Então, onde é preto, ele vai eliminar. E onde é branco, ele vai manter a imagem. Tá bom? Se a gente clicar agora de novo aqui, ó, vamos desligar, ele fez o halftone para a gente. Ele eliminou o preto, tá? E já fez a transição. Vamos criar aqui uma camada que representaria a nossa camiseta. Tá? Para criar a camada, a gente vem aqui no mais, independente qual esteja selecionado. No mais, tá? Vamos jogar ele para baixo aqui. Só arrastei para baixo. Nessa opção aqui ainda da bolinha cortada, vai escolher a opção cor sólida. E a gente vai definir o fundo da nossa camiseta. A camiseta preta, então vamos pôr preto. Tá? Se você quiser escrever, você escreve aqui camiseta. Beleza? Então é assim que vai ficar o nosso halftone. Seria isso. Veja que não existe um ponto transparente no nosso halftone. Todo ponto aqui ele é chapado. Ele tem a imagem. Né? A gente só usou o halftone para cortar a imagem ou fazer a máscara, no caso aqui. Né? Então, se a gente for ver aqui, esse seria o original e esse seria o halftone. Perde alguns detalhes, como eu falei, porque são pontos que ele acaba eliminando da imagem, mas é um processo super válido. Tudo certo até aqui? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pôr aqui na descrição, nos comentários. Eu respondo com o maior prazer. Tá? Essa é a técnica mais fácil, mais rápida, que não exige de vocês um grande aprofundamento em técnicas de Photoshop e que funciona muito bem. Tá? Esse é um processo. Ah, Edu, mas poxa, eu quero usar agora para uma camiseta vermelha e eu só quero o halftone na transição. Eu não quero perder esses pontos da imagem. Né?
Então, o que você pode fazer? É um conselho que eu posso fazer, posso dar para vocês, uma alternativa. Né? Eu clico na parte onde está essa máscara que a gente criou. Né? Aqui eu posso clicar na imagem, aqui estou clicando na máscara. Tá? Eu venho com o botão E de deletar, ou a borrachinha de erase, né? É o E da borrachinha para a gente deletar. Posso aumentar um pouquinho o tamanho dela, aqui. Tá? Então, só voltando, cliquei aqui na máscara, borrachinha, erase ou borracha, que vai estar em português. Vou clicar nessa bolinha aqui, onde eu vou configurar o tamanho da borracha que eu vou apagar. E aqui, o quanto esfumaçado. Se eu for colocar tudo para cá, já vai ficar um traço muito duro, né? Vai ter um esfumaçado, uma transição suave. Então, a gente pode jogar um pouquinho para cá e deixar nesse tamanho aqui que está legal. Tá? Por que isso agora? Porque eu posso agora falar para minha máscara que ó, essa parte aqui, estou deletando, tá? Estou apertando aqui com o botão esquerdo do mouse, estou deletando. Só que essa parte aqui, eu não quero o halftone aqui. Eu só quero o halftone nessa parte de fora. Tá? E aí você vai determinando, logicamente, de uma maneira mais delicada e precisa. Você vai alterando aqui o tamanho da sua borracha, tá vendo? Como eu falei, é algo para você fazer com um pouco mais de cuidado. Né? E você vai poder ter aí somente o halftone onde realmente precisa, sem perder muita definição. Olha aqui a definição, né, da jaqueta do rapaz aqui, por exemplo. Então, olha quanto a gente perdeu de imagem. A gente pode estar voltando isso, tá? Para a gente ter somente na transição, como a gente falou aí no começo, transição de imagem por fundo de peça. Se você quiser fazer no rosto do rapaz aqui também, ó, que legal que fica, tá? Para a gente não perder detalhes na imagem. E a gente pode usar qualquer tipo de tecido. Eu não fiz tudo justamente para a gente ver a diferença. Ó. Tá vendo? Agora, do jeito que eu fiz, que eu apaguei, eu consigo usar para qualquer tipo de tecido. Não só para o preto. Posso usar para o branco também. Tá? Então, esse é uma outra dica que eu posso dar. A gente está deletando da máscara o que a gente não quer que seja halftone. Tá? Ou pode ter deixado halftone também, não tem problema. Vai depender muito da imagem e do seu gosto, né? O que você quer fazer. Então, essa é uma maneira de fazer o halftone. Tá? Vamos pegar uma outra imagem? Vamos fazer tudo de novo de uma maneira mais rápida. Vamos pegar uma outra imagem qualquer aqui. Vamos pegar aqui do leão. Então, temos a imagem do leão. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal? Vamos aqui na imagem, tamanho da imagem. Né? E a gente vai pôr um pouquinho mais de resolução e vai definir que tamanho de imagem eu quero para minha camiseta. No caso aqui, eu vou pôr 300 dpi. E vou querer que a imagem tenha, sei lá, 21 por 29, tamanho A4. Vou dar um OK aqui. Tá? Então eu defini que tamanho que eu quero dar uma estampa. Posso até cortar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho mais, mas eu preciso definir isso. A segunda coisa que a gente definiu foi os ajustes, né? De brilho, contraste, saturação, né? Deixar uma imagem mais bonita. Então seria a parte de ajuste de imagem, né? Ajustamos o tamanho, ajustamos a cor, né? A vivacidade das cores. Se seu layer, sua camada, por acaso estivesse cadeadinho, é só clicar em cima e destravar ele, tá? Quando ele estiver travado, você não vai poder mexer em nada nele. Tá? Clico em cima e está destravado. O que a gente fez? Nós criamos um outro canal original, canal halftone, né? Clicamos aqui com o botão direito do mouse, duplicamos essa camada para um novo documento. O modo tons de cinza, né, com Command L, com níveis, né, você pode vir aqui também, ó, imagem, ajuste, níveis, né, que é Ctrl L, para quem usa Mac, Command L, para quem usa PC é Ctrl L, e a gente vai trabalhar
a mesma coisa. Vamos dar mais ênfase onde é colorido. E na transição a gente perde um pouquinho aqui na transição. Os detalhes mais delicados. Vamos dar um OK. Vamos transformar em bitmap. A gente vai em imagem, modo, bitmap. Vamos dar um OK. 300 dpi, half tone screen. Ele já mantém o que eu usei da última vez, né? Porque eu não fechei o Photoshop nem nada. Então ele está mantendo. Vamos usar 35 nesse caso aqui. E vamos dar um OK. Se a imagem for muito pequena, 10 por 10, não é interessante que você use um ponto baixo, né? Tipo um ponto muito grande. Você vai perdendo muita definição da imagem. Né? Então vamos usar 35. Vou selecionar tudo com Ctrl A. Vou copiar com Ctrl C. Vou voltar na imagem original. Vou voltar aqui na máscara, que seria o terceiro da esquerda para a direita. Máscara. Com o Alt do meu teclado apertado, eu vou apertar em cima desse quadro branco que ele criou. Vou apertar Ctrl V. Ok? Vou clicar de novo agora nesse quadro da imagem. E voilà. Está aí o nosso halftone sem o preto. Beleza? E mais uma vez, se a gente quiser agora para qualquer tipo de tecido, a gente pode definir aqui, clicando de novo, sem o Alt agora, só clicando nesse quadro onde está a máscara, com a ferramenta borracha, o E, né, a tecla E, que é de erase, de borracha, de apagar, e a gente pode apagar o que a gente não quer. Se a gente quer só essa parte do leão, nessa parte externa do leão, então vai muito a gosto, né? Porque isso aqui vai ficar pesado. Diferente dessa situação que estava antes, né? A gente está colocando agora tinta aqui, mas não está perdendo tanta definição da imagem. Tá? Então essa é uma maneira da gente fazer o halftone. Né? No caso aqui não ficar estranho fazendo uma camiseta que não seja preta por causa das patas que vai ficar voando na imagem. Seria mais ou menos isso. Tá? E nós temos aqui o original. Caso a gente tenha algum texto que a gente queira voltar, porque o halftone ele vai afetar o texto também, né? Assim como tudo aqui. Então, o texto, para ele não ficar serrilhado com o halftone, a gente pode pegar do original, copiar e colar na camada que a gente quer. Um detalhe que eu não falei no anterior é que, feito isso, tendo definido nosso halftone, né, a gente ou pode criar uma nova camada, seleciona os dois e aperta Ctrl E, tá? A gente tem a camada definida aqui, ou a gente pode simplesmente, deixa eu ver, Command Shift G, eu acho. Não, acho que no Mac é diferente aqui, mas a gente pode criar uma nova camada, um sinalzinho de mais, mas seleciona as duas camadas e aperta Ctrl E. Então é isso que a gente precisa. Posteriormente, quem for imprimir, quem já está com a máquina e tal, vai precisar fazer o branco. O branco a criação do branco é muito particular. O branco ele pode ser criado aí, pelo RIP, você pode deixar definido que seu RIP vai criar o branco. Ou algumas pessoas, assim como eu faço também, eu gosto de fazer o branco no Photoshop, com o canal Spot. Né? E é isso, pessoal. Então, eu fico aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Para nos dar um norte, né, do que é o halftone, como trabalhar com o halftone no DTF. Se houver interesse, a gente faz mais um vídeo aí, aprofundando mais, agora, né, preparando essa arte realmente ali para o DTF, né, com a base de branco, né, a retração de branco, a configuração básica ali para começar a imprimir, independente do RIP que você tenha. Acro RIP, White RIP, Flex, Edit, beleza? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço do Bauer.